Amém. Pastora Carla, Naomi, sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? 牧師カーラさんとナオミさん、ようこそお家にいるように感じてください。 A casa do nosso Pai, amém? Amém. Irmãos, abra seu livro no 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34. あった。 Amém? 第一サムエル 1 Samuel 17 17, versículos 34 ao 36. Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 ao 36. Amém? Vai sair aqui na tela? Não. Ah. 1 Samuel diz assim, 17, 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: quanto o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Amém? ダビデはサウルに言った。しもべは父の羊を飼っていました。ある時ライオンやクマが来て群れの中から一匹の羊をさらっていくと、私はその後を追いかけて打ち倒し、その口から羊を救い出しました。もしその野獣が私に向かってきたなら、私はその盾紙をつかみ打ち倒して殺しました。このしもべはライオンもクマも打ち倒しました。この割礼を受けていないペリシテ人もその一匹と同じようになるでしょう。彼は生きる神の軍勢を侮辱したからです。 Amém? Bom, como todos nós conhecemos esse texto, Davi era um menino, era um adolescente, acho que 15, 17 anos, ou um pouquinho mais. で、皆さんも知ってると思うんですけど、この時ダビデは、だいたい15歳前後の年でした。 E todos conhecem a história. O Golias, que era um gigante, foi desafiar a Israel, dizendo: olha, vamos batalhar com o melhor guerreiro que você tiver, e quem ganhar essa luta, vocês vão se render. Se nós perdermos, nós nos rendemos a vocês, mas se nós ganharmos, todo o povo de Israel vai se render a nós. で、このお話で出てくるゴリアテっていう人がいるんですけど、彼はそのイスラエルに、の民に挑戦をかけたんです。で、その私に戦争をかけて、勝った人がその国にひれ伏すという内容です。E passado alguns dias não aparecia ninguém para poder enfrentar aquele Golias, aquele gigante. O povo de Israel estava todo temeroso, já fazia alguns dias, e todas as tardes, ou era todas as manhãs, esse Golias vinha e confrontava eles. で、そのゴリアがそれを、挑戦を挑んだんだけど、イスラエルの民で誰一人その挑戦を受けようとした人はいなくて、ゴリアは毎日夕方になるとそのイスラエルの民に挑戦を挑んでました。 E Davi, ele era um menino que foi levar alimento para os seus irmãos que eram guerreiros naqueles dias. で、ダビデは、自分たちの兄弟に食べ物を捧げる、食べ物を、送りに行く役目を持ってました。 E ele não sabia o que estava acontecendo, e ele pergunta para uns soldados que estavam ao seu redor: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo, o exército do Deus vivo? で、何が起きてるかわからないダビデはある、兵隊に聞いたんですね。それを戦争を挑むその人は誰なんだと、なんで神様に反乱するのだって聞いたんです。 E para encurtar um pouquinho a história, ele vai diante do rei Saul e fala essas palavras que nós acabamos de ler. で、彼は省略をすると、ここに今読んだものを、サウル王に言ったんです。 Davi fica indignado, né? E vai até o rei Saul e fala: ó, eu vou enfrentar esse rei Golias. Eu já matei um urso, eu já matei um leão, e ele vai morrer do mesmo jeito que eu matei os leões, eu vou fazer com esse circunciso. で、このダビデはサウル王に言ったんですね。このゴリアテを私はこの
今まで殺したライオンやクマのように彼を殺せるから行きたいと言ったんです。Então, muitos de nós conhecemos a história de Davi que venceu a Golias, mas nós muitas das vezes não prestamos atenção em como se deu esse processo para que ele viesse a se tornar um grande guerreiro diante de todo o povo de Israel, mesmo sendo menino. 私たちは、ご存知の通り、ダビデはこのゴリアテを倒し、勝ったんですね。で、ただ私たちが注目しなければいけないことは、じゃあなぜそのダビデはどんなプロセスを得て勝つことができてできたのか。E é disso que eu quero falar com vocês hoje. A formação de Cristo em nós, assim como foi em Davi, antes de se tornar rei. なので、これが私たちの人生にも、神様が私の、人生でどんなプロセスを必要としているのかについて話したいです。A Bíblia não fala explicitamente que Davi era um filho bastardo, mas fato é que ele era tratado diferente dos seus outros irmãos. Bastardo? Bastardo, filho fora do casamento. ダビデは、別の結婚で生まれた子ではなかったんですけれども、他の兄弟と比べてあんまり相手にされなかった。E nós vamos para uma outra história onde naqueles dias existia o profeta Samuel, que Deus ordenou a ele, falou, vai para a casa de Jessé porque dali sairá um rei. Naqueles dias existia um profeta que se chamava Samuel. E Deus fala para ele, vai na casa de Jessé porque de lá vai sair um rei. サムエルからジェセっていう人にジェセっていう人に家に来てと言われた。Então Jessé, que era o pai de Davi e dos seus irmãos, reúne todos os seus irmãos para receber o profeta Samuel. Mas um detalhe, Davi não estava nessa reunião. で、そのジェセっていう人が、ダビデのお父さんに言ったの？ジェセはダビデのお父さんか。お父さんが、息子さんたちを全員集合させて、プロフェタとして預言者サムエルを受け入れるように、集合させようとしたんだけど、その集合の間にダビデはいなかったんです。Enquanto o pai ou Jessé estava com os seus irmãos preparando toda uma mesa, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai no campo. ダビデのお父さんのジェセとその兄弟たちはその人を受け入れる準備をしていたんです。で、その間ダビデは、牧会をしてて羊飼いの、相手をしてました。E aqui nos revela algo que Davi não era a primeira opção que foi escolhido para receber o profeta Samuel. Foram primeiro os irmãos. Ele nem foi lembrado. で、ここでわかるのが、そもそもダビデは優先的にはすごい一番下で、そのサムエルを迎える、仲間でもなかった。E talvez, muitas das vezes, nós também estamos aqui, talvez para as outras pessoas a gente também não seja a primeira opção de escolha delas. Mas fato é que para Deus nós sempre somos os escolhidos, amém? で、私たちも時には誰かにとって一番優先の人じゃない時もあります。ただ知っていただきたいのが、神様からしたらあなたたちは優先される、選ばれた人なんですよ。Deus não escolhe pelo que fazemos, nem pelo que podemos fazer. Ele nos escolhe por quem nós somos em Cristo e por aquilo que Ele nos transformará. Amém? で、神様はあなたが何かができるから選ぶわけじゃなくて、これから何かを成し遂げるから選ぶわけではなくて、私たち自身が私たちであるからこそ、で、神によってどのように変化されるのかによって選んでくれます。E a Bíblia, irmãos, ela está repleta de improváveis. で、聖書には、限りなく信じられないことが起きることが多いです。Alguns como Gideão, assim como Ruth, como Raabe, que era prostituta em Jericó. ギデオンだったりとか、ルツだったりとか。E quem era Gideão, irmãos? Era um homem que estava com medo malhando trigo no lagar. E vem um anjo e fala, olha, você é um homem valente. で、ギデオンっていう人は、多分前回言ってたよね。
あなたは大いなる人だよって天使から言われて行動を起こした人だったり、 E assim como a história de Davi, que era um pastor de ovelhas, mas veio se tornar um rei de Israel. で今のダビデのように羊を面倒見てる人がある国の王様になったりとか、 Abraão foi considerado por Deus pai de nações, quando ele nem ainda tinha um filho. でアブラハムだよね。アブラハムは、国々の父となったんです。そもそも彼が子供も持ってなかった時に、E tem um detalhe, Mieko, Abraão teve o seu primeiro filho com 100 anos. でポイントとしてはアブラハムは子供を100歳になってから持ったんです。 E tantos outros, irmãos, que aos olhos dos seres humanos jamais seriam escolhidos. で私たちの目からするともう何もない人でも神様から選ばれるんです。 E muitas pessoas, irmãos, vivem carregando um sentimento de rejeição. で、いろんな方はヘジェイソンなんか拒絶の気持ちを持って生きてる人が多いです。 E realmente, talvez eles até foram rejeitados um dia. で確かにこのお話出てくる人たちももしかしたら拒絶を持っていたかもしれない。 Outra vez, porque talvez eles carreguem umas feridas tão profundas que passam a interpretar tudo como rejeição. であまりの傷を持って生きていたからそれが拒絶になってしまいます。 E é o que nós chamamos de espírito de orfandade. でここの状態が実は孤児の孤児のスピリチュアルパワー、で、孤児の霊。孤児の霊につながります。 E a pessoa passa a acreditar que ela nunca vai ser lembrada por ninguém. でそれが宿ることによってその人は誰からもなんだろう気にかけられない、誰からも気にかけてくれないと思ってしまう。 Ela sempre acha que vão escolher outra pessoa e ela não. でその人はずっと違う人が自分より選ばれてしまうって思っちゃうかもしれない。 Às vezes ela se sente mal porque não recebeu a atenção de alguém. 時にはその人の、アテンション注目を浴びなかったから気分が落ちてしまう。 Fica magoada quando alguém não cumprimenta. 誰かに挨拶をされないと落ち込んでしまう。 Ou porque não responde uma mensagem que você enviou. 誰かからメッセージをもらってなかったから落ち込んでしまう。 Ou porque não convida você para algum lugar. あなたをどこかに誘わないから落ち込んでしまう。 E eu vou te dizer, realmente existem pessoas que não vão gostar de nós. で結論、でも事実私たちのことを嫌う人もいるかもしれない。 Mas isso, irmão, faz parte da vida, amém? でもこれは人生の一部です。 E quando a nossa identidade está firmada em Cristo, a opinião das pessoas não deixa de controlar a nossa paz. で神様のそのアイデンティティっていうのが私たちの中で作り上げていれば誰かから思われることとか言われることはどうでもいいんです。 Quem sabe quem é em Deus, irmão, não vive tentando provar o seu valor. 神様によって自分が誰なのか知っていればあなたは自分の価値を他の人に求める必要はないんです。 Não busca a validação das pessoas. 他の人たちの、認められることを求める必要はないんです。 Nem precisa ser visto pelos homens porque ela sabe quem ela é. 他の人間に、自分を見せたいっていうのも必要ないんです。 E Davi, irmãos, era esse homem, mesmo sendo menino. ダビデは子供ながら、若いながらも彼はそのアイデンティティを持ってました。 Ele não se importava com o desprezo que recebia da sua família e nem dos seus irmãos. O que lhe importava era cuidar das ovelhas do seu pai. で彼は自分の父や兄弟から相手にされなかったとしてもそれは関係なくに自分の役目、羊飼いの、面倒を見る役目を果たしていたんです。 Enquanto os seus irmãos eram vistos pelos homens, Davi era visto por Deus mesmo. ダビデの兄弟たちは人間から、人からすごい相手にされていたけれどもダビデはされなかったけれども神様からずっと見られてたんです。 Os irmãos de Davi pertenciam ao exército de Israel, mas Davi, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. ダビデの兄弟たちはイスラエルの民の、兵士だったんです。でもダビデは、父の
子であり、羊飼いの面倒を見ていた。Os seus irmãos eram treinados pelo exército de Israel, mas Davi era treinado pelo exército de Deus. Exército, pelo Senhor dos Exércitos, né? ダビデの兄弟たちはイスラエルの、兵士から訓練を受けていました。ダビデは神の子である神から訓練を受けていました。Ninguém via as lutas que Davi passava e também não via também as vitórias que ele teve. 誰もが、ダビデのそのなんだっけな、問題を乗り越えた、問題点や乗り越えた勝利を誰も見ることはなかった。Mas Deus via tudo, irmão. でも神様は全てを見ていました。Talvez ninguém esteja vendo as suas aflições no dia de hoje. もしかしたらあなたの問題を誰も気づけないことがあるかもしれない。 Mas Deus está vendo. でも神様は見てます。 Quantas vezes você passou por dificuldades que ninguém viu? どれだけあなたが、問題を乗り越えたか。 E talvez, Miro, as pessoas não reconheceram o seu esforço. で、もしかしたらあなたの頑張りを認めてくれなかったか。 Talvez ninguém tenha valorizado a sua fidelidade e tudo bem. もしかしたらあなたの、フィデリダージ、忠実心を、認めなかったかもしれない。 Mas Deus viu e está vendo e vai continuar vendo, amém? でも神様は今も見てて、昔も見てて、これからも見ています。 Quando um leão e um urso atacavam o rebanho dos pais de Davi, ele não fugia, ele permanecia e lutava. 書いてある通りに、ライオンやクマがその羊の群れを襲った時、ダビデは逃げなかったんです。 Ele protegia com a sua própria vida aquilo que o pai lhe confiou. ダビデは父から与えられたものを自分の命をかけて守っていたんです。 E essa é uma pergunta muito importante para mim e para você nessa noite. で、今あなたと私にとってとても大切な質問をしたいです。 O que o pai tem confiado para você? 父はあなたにどんなものを与えてますか？ O que Deus tem confiado nas suas mãos? O que você está fazendo com o que Deus te deu? 神様があなたに与えた、あなたの手に与えたものをあなたはどのように使ってますか？ Então você pergunta, mas o que Deus tem me dado? Eu não tenho nada nas minhas mãos. でもあなたは聞くかもしれない。神様から私は何を与えられたの？ Se você é casado, ele te confiou uma esposa ou um esposo, amém? あなたが結婚していれば、あなたはじゃあ奥様を与えられました。旦那さんを与えられましたよね。 Se você é solteiro, tem outras esferas. O seu emprego, os seus pais, a sua família, であなたが独 seus 身であれ amigos. ば、あなたに与えられているのは仕事や家族やお父さん、父、家だったり。 O que você faz? Qual é a sua reação quando sobrevêm as dificuldades na sua vida? あなたは問題が押しかかったとき、どのような反応をしますか？ Você foge ou você permanece como Davi e coloca a sua vida em risco para proteger aquilo que o pai confiou a você? あなたはどのように対処しますか？ダビデのように自分の命をかけて対処しますか？ Amém? アメンですか？ Então tudo que temos pertence a quem, irmãos? Ao Senhor. で私たちが持っているすべてのものは誰のものですか？それは神様のものなんです。 Até os nossos filhos, diz a palavra, pertencem ao Senhor. 聖書に書いてあるように、私たちの子供でさえ神様のものなんです。 A nossa vida pertence ao Senhor, o fôlego de vida. 私たちが生きるこの息だったり、私たちの命地は神様のものなんです。 Nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos confia, amém? 私たちは神様から与えられたものをただただなんだろうな、操るものとなっています。 E a primeira administração que Deus nos confia é a nossa própria vida. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Ou seja, o seu corpo, a sua saúde. じゃあまず一つ、神様から与えられたもので自分たちの体をどのように扱ってますか？ Muitas das vezes, irmão, a gente está preocupado com aquilo que ainda não recebemos, mas nós não estamos prestando atenção naquilo que nós já temos. 時に私たちは神様から与えられなかったものについて心配をすることがあるんですけど、まずそもそも与えられたものをどのように扱ってますか？ Tem pessoas buscando reconhecimento pelo que fazem, mas não se preocupam em administrar aquilo que já têm. まだ与えられてないものをどのように扱うかを心配かけているのに、
まず持ってるものをちゃんと扱ってない人が多い。Se preocupam mais com o resultado e aprovação dos outros do que com a fidelidade diante do Senhor. 誰かからどのように考えられちゃうかを考えすぎちゃって、神様への忠実心を忘れてしまうんです。Davi não buscava nada disso, irmãos. ダビデはそれらを求めてなかった。Ele não buscava reconhecimento. 彼は自分を知ろうと、自分をみんなに知ってもらおうと努力しなかったんです。A sua vida foi em função de cuidar das ovelhas que o pai lhe confiou. 彼の役目は父に与えられた羊の面倒を見ることだったんです。Davi nunca matou um leão para ficar famoso. 彼はライオンを殺して有名になることを目指してなかったんです。Ele nunca matou um urso para ser visto pelas pessoas. 彼は熊を殺して誰かに見られるためにしたんじゃないんです。Ele apenas cuidava daquilo que o pai lhe confiou. 彼はただ父から与えられたその羊を面倒見ることを専念してました。Ele não buscava holofote, irmão. 彼は、目立つことを求めてなかった。O seu coração desejava apenas honrar ao seu pai, ainda que isso lhe custasse a sua própria vida. 彼はただ、父に恩張って敬う気持ちをただ持っていた。Por isso que a gente sempre faz essa pergunta aqui. Você faz o que você faz por quê? Ou por quem? Qual é o coração que você faz o que você faz hoje? みんなに語りかけたいんですけど、あなたが今行うものって何のために行ってる？誰かのために行ってる？ Você faz para Deus e não espera a recompensa dos homens? Ou você está fazendo para receber algo de alguém? Ou seja, dos homens, né? 神様のためにやって見返りを求めずにやってるのか、男のために人間のためにやって何かを得るからやってるのか。 Davi fez tudo o que fez para administrar aquilo que o pai confiou. ダビデはこれらのものをすべてやったけれども、父のためにやったんです。 Ele matou um leão e um urso para proteger as ovelhas do seu pai, não para mostrar que ele era forte. 彼は熊やライオンを殺したけど、それはお父さんに見せるためにやったのではなく、羊を守るためです。 E a palavra de Deus diz, faça tudo como se fosse para o Senhor. で、聖書に書いてあるんですけど、すべてのことを神様のためにやってるんだと思ってやりなさいって書いてあります。 Quando nós vivemos em função desse pensamento, nós fazemos tudo com excelência. Porque não é para os homens, é para o Senhor. 私もこの考えであれば、神様のためにやってるんだって思えば、すべてが、清いものになります。 E quando não esperamos nada das pessoas, deixamos de viver frustrados e decepcionados com elas. 私が誰かのそのことを気にかけてやっていると、それは良くない方向に行ってしまいます。 E Davi fazia tudo isso porque ele era fiel ao seu pai. で、彼は、自分の父さんに忠実だからこういうことができたんです。 E a fidelidade no secreto produz autoridade em público. で、誰も見えないところで忠実であれば、世間で、autoridade em público。autoridade ってなんだっけ？ Autoridade é alguém que tem poder. É como se fosse a polícia. A polícia é uma autoridade. 権威か。権力ではないです。公の場で権力を得ることができる。 Então Golias não foi a maior batalha de Davi. なのでみんなに知ってほしいんですけど、ゴリアとの、戦いは彼の一番の、困難ではなかった。 Golias apenas revelou aquilo que Deus já havia formado dele dentro de Davi. ゴリアは、一つの、見え方だった。その自分が今まで乗り越えた問題の一つだった。 Então as suas maiores conquistas, irmãos, não são aquelas que você conseguiu diante dos homens. São aquelas que Deus realiza dentro do seu coração. あなたの勝利っていうのは誰かの前で、勝利したから勝利ではなくて、あなたの誰も見えないあなたの心で勝ち取るものなんです。 E Davi, irmãos, era esse menino, um improvável. で、ダビデは、そういう男だったんですね。誰からも期待されてなかった人だった。 Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, todos imaginavam o próximo rei seria um dos irmãos mais velhos. で、このサムエルがダビデのお家に来た時、ダビデ以外
自分の兄弟たちが次の王であると期待されていた。Samuel imaginava que um daqueles meninos seria o rei de Israel. サムエルはダビデの兄弟の一人が王になるんだと期待していた。E os irmãos de Davi achavam que um deles seria o rei de Israel. で、ダビデの兄弟たちもお互いにそう思っていた。私が王になるんだと。Todos estavam presentes naquela casa, menos Davi. で、その集まっている環境にダビデ以外は全員集まっていたんです。 Nem o seu próprio pai pensou em chamá-lo para participar daquela reunião. で、彼の父でさえダビデを呼ぼうとしなかったんです。 E aprove ao Senhor não escolher como os homens escolhem. で、神様は人間とは違う。選ぶ時も違います。 Porque os homens escolhem pela sua aparência, por aquilo que você pode proporcionar para eles. 人間は自分が思う、自分の見返りのものしか選ばない。 Mas Deus, Ele olha o meu e o seu coração. でも神様は私とあなたの心を見ます。 Enquanto ninguém enxergava um rei naquele pastor de ovelhas, Deus já via um homem segundo o seu coração, Davi. でダビデが、羊をただ面倒を見ていただけなのに、神様はもう彼を自分の2つ目の心の人だとして見ていました。 E isso quer dizer que Deus não olha apenas para a sua condição presente. Ele olha para o propósito que preparou para o seu futuro. 神様はあなたの今の状態を見て判断するのではなく、あなたが将来どういうことをするのかをもう知ってそれを見ています。 Enquanto os homens olham a sua condição natural, Deus vê aquilo que você se tornará nele. 人間は時に今の状況であなたを判断してしまうけれども、神様は、神によってあなたがどういう人になるのかを先を見てます。 Então Deus não chama você pelo que você é hoje, mas pela sua graça que fará de você amanhã. なので神様はあなたを今のあなたで見ていません。あなたを、先の恵み、祝福された人として見てます。 Lembra que eu falei que Gideão, o anjo falou, olha, você é um homem valente. で、先ほどギデオンの話が出たと思うんですけど、あなたは、とても大いなる人だと言ってます。 Não, Gideão estava com medo escondido. E Deus olha para ele e fala, você é um homem valente. ギデオンは自分が、自分を隠してたんですね。でもそこに神様はあなたは、とても素晴らしい人だと言ってあげたんです。 Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não limita a sua visão ao nosso presente, porque Ele vê o nosso futuro. なぜなら神様はあなたを今の限られたあなたを見ていないからです。あなたを先を見ているからです。 Então, se você está aqui nessa noite é porque você é um escolhido de Deus. であなたがここにいるってことは、あなたは神様から選ばれたものだからです。 E aquele mesmo menino que foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi ungido a rei de Israel. でダビデのように兄弟から見下された人でも王になれるんです。 Então, os homens podem não te escolher, mas você já é um escolhido de Deus. 人間はあなたを選ばないかもしれないけど、あなたはもう神様によって選ばれている人なんです。 E isso, irmão, nos ensina que a rejeição das pessoas nunca pode impedir o propósito de Deus na minha e na sua vida. この話から学べるのは、あなたは、人間から拒絶されていても、神様の目的を果たせるんです。 Porque não é os seus pais que definem a sua identidade. なぜならあなたの親があなたのアイデンティティを決めるのではないから。 Não são os seus irmãos que definem a sua identidade. あなたの兄弟ではない。 Não são os líderes e nem as pessoas lá fora. あなたの、リーダーだったりとか、この世の誰でもない。 Quem define a sua identidade é Cristo, あ amém? なたのアイデンティティを決めるのはキリストで E す。 quando nós sabemos quem somos nele, vivemos livres da necessidade de aprovação humana. で私たちが彼によって自分が誰なのかを知っていれば、誰からも認められるっていう気持ちはいらないんです。 E aí, se falarem bem de você, amém. Se falarem mal de você, amigo, amém. で、あなたが誰かからいいことを言われてもアーメンだし、悪いことを言われてもアーメンです。 Se te incluírem em algo, amém. Mas se te rejeitarem, amém também. 何かに加わってもらっていても、拒絶されていてもアーメンです。 Porque a minha e a sua paz não depende da aprovação das pessoas. なぜなら私たちの平安っていうのは誰かによって、求められる必要はないから。
A nossa paz depende de saber quem somos em Cristo. 私たちの平安っていうのは神様によって自分たちが誰なのかを知ることです。 E foi essa segurança que permitiu Davi enfrentar aquele gigante. で、ダビデのその自信とその信仰があったからこそ彼は乗り越えた。 Enquanto Saul via um gigante impossível de derrotar, Davi via apenas mais um homem desafiando Deus. サウは、そのゴリアをある問題として見ていたけれども、ダビデにとってはもう一つのただの問題だという。 Porque quem já matou um leão e um urso no passado, matar um gigante no seu presente é só mais um desafio. ダビデにとっては、ライオンも殺したし、クマも殺したし、ゴリラってなんてもう一つの問題だと。 As dificuldades que você enfrentou no passado não importam, porque as dificuldades do seu presente vão ser vencidas como você venceu as do passado. あなたの過去の問題っていうのは関係ないです。あなたの今の問題も関係ない。なぜならあなたは昔の問題も超えられたし、今も超えられます。 Você precisa ver como um problema já vencido. あなたは今の困難をもう乗り越えたものとして見るべきなんです。 Então não desfaleça nas dificuldades do dia de hoje. なのであなたの今の問題から、負けてしまう気持ちを持たないでください。 Apenas se lembre que você vai passar por ela assim como você passou pelas outras. なぜなら今の問題も過去のように乗り越えられるから。 E a formação de Cristo acontece assim na minha e na sua vida. これが私たちとあなたの神様によって乗り越えられるプロセスなんです。 Antes que Deus nos coloque diante de gigantes, Ele trabalha em nosso coração no secreto. 私たちが大きな問題を超えられる前に、超えるようになる前に私たちは誰も見れないところで徐々に乗り越えていきます。 Então, os pequenos desafios que você enfrenta que ninguém está vendo, o Senhor está vendo e está te preparando para algo maior. 誰も見ることがないあなたのその困難だったりとか問題っていうのは、神様が見てくださってます。 Então, a vitória em público, ela necessita de uma fidelidade escondida. なのでこの公の場の勝利っていうのは、見えないところでの忠実心が必要なんです。 Então, antes do propósito ser revelado, Cristo precisa ser formado primeiro em nós. なのでキリストの目的が、明かされる前に私たちの、tem que ser revelado o quê? Revelado em nós. 私の中に明ら Formado か em に nós, né? 明らかにならないといけない。 Então, não despreze as lutas que você passou. なのであなたの過去の問題をNão esqueça. 忘れないでほしいです。 As lutas que você enfrenta hoje, você precisa se lembrar de como você passou por elas no passado. で、どのようにあなたの過去の問題を乗り換えたかを気にしてほしいです。 Por isso a nossa esperança está em Cristo e não nos homens. なぜなら私たちの希望っていうのは人間にあるのではなくて神様にあるんです。 É dele que vem a nossa vitória. 彼から勝利が与えられます。 É dele que vem a nossa recompensa, a nossa paz, a nossa alegria. Tudo provém dele. 彼から私たちの喜びだったりとかが来ます。 E você precisa entender isso. あなたはそれを理解するべきです。 Amém? アメンですか？ Ele é o Deus do impossível. 彼は、問題、違うな。可能な神です。 Os nossos desafios, irmãos, eles servem como um testemunho para a nossa vida e para as outras pessoas. 私たちの困難、問題、試練っていうのは他の人のための役に立ちます。 Quantos desafios nós não passamos no passado, ao qual nós falamos, nossa, agora eu acho que não vai. E nós estamos aqui hoje. 私たちはどれだけ困難や試練を体験したか覚えてますか？でもこうして今ここにいます。 Quantos desafios assim nós não passamos e falamos, nossa, e agora? O que vai ser? A gente não sabe o dia de amanhã, mas a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. で、私やナンシーももうこれ以上もないやって思ったぐらい、体験した、困難が試練があったんですけど、私たちの明日のことは神様にしかわからないんだなって感じました。 Tem algo que o apóstolo Cristiano falou alguns anos atrás, que nós sempre saímos maiores e mais fortes de toda a dificuldade que nós passamos. で、使徒クリスチャン先生が言ってたんですけど、私たちは、試練や問題からさらに大きくそれを、
乗り越えて立ち上がることができると言ってます。Não existe dificuldade que nós não consigamos atravessar, irmãos. 私たちが乗り越えられない問題や試練はないんです。Davi venceu um urso e um leão no secreto. E ele enfrentou um gigante diante de todo um público, onde ele disse: esse aí é mais um leão e um urso para me vencer. ダビデは熊やライオンを、倒して勝利を得ました。誰も見ないところで。 Então que a で、その sua, 後、ゴリアを公の場で倒しました。 que a sua próxima dificuldade seja dessa forma. Você a enxergue como apenas mais algo para você vencer. Ou que já foi vencido, na verdade. で、そのゴリアを倒すっていうのは、人間の目からしたら大きなことだったんですけど、ダビデからしたら、もう一つのただの試練かっていう状態でした。なので、私たちも彼のように、その来る試練っていうのをもう一つの試練なんだなって思ってください。 Amém, irmãos? アメンですか？ Como a gente sempre fala, né? Todo pregador fala: eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. で、どの牧師も言うんですけど、私はあなたがどんな試練、問題を抱えているかわからないです。ただ神様は分かっています。 E isso é uma verdade, irmãos. Deus sabe de tudo que você está enfrentando. で、これって事実であって、神様はあなたがどんな試練、問題を抱えているかを知っておられます。 O que nós precisamos é apenas confiar nele, confiar no Senhor. 私たちがやらなければいけないことは、ただ彼に委ねて信じることなんです。 Amém? アメンです Vamos か？ colocar de pé? 立ちましょう。